Você já perdeu alguém importante pra você? Às vezes, na trajetória da vida de todas as pessoas, a perda é algo inevitável. A morte é a única coisa que temos certeza na vida. Às vezes, podemos tentar entender isso, mas quando ela chega, é sempre difícil de lidar. Hi, meu nome é Lílico e bem-vindo ao meu cantinho. Hoje vamos falar sobre um jogo muito especial pra mim. O terceiro jogo da franquia Fatal Frame, The Tormented. De longe, é o jogo mais diferente da trilogia clássica. Não só porque ele junta elementos dos outros jogos e também explica algumas coisas que faltaram explicar, mas porque ele é um dos jogos mais profundos e dolorosos, na minha opinião. Porque ele fala sobre um assunto muito importante, que é a depressão. Hoje não vou só dissertar sobre todos os pontos da história, mas sim sobre as partes mais importantes e seus elementos psicológicos e folclóricos. A protagonista dessa história, uma das personagens mais interessantes da franquia, é a Rei Kurosawa, uma fotógrafa que no começo do jogo perde seu noivo, o Yuaso, por um acidente de carro no qual ela estava dirigindo. Quando ela tem contato pessoalmente com um santuário chamado Santuário Kuze, onde ela vai tirar umas fotos, ela começa a ter pesadelos dentro de uma mansão muito escura e assustadora, onde tem muitos fantasmas. Todos os Fatal Frames têm suas etimologias e rituais, e nesse jogo não é diferente. Desde o começo do jogo, a gente já começa a ver muitos tipos de rituais que são bem descritos e muito interessantes. Um dos rituais da mansão do sono, que era feito para que as pessoas que sofrem da perda de um ente querido pudessem seguir suas vidas sem sentir tanta dor ou culpa. Então essas pessoas chegavam nessa mansão para tentar superar a perda desses entes queridos, dessas mães, desses pais que perdiam filhos, de todas as formas, principalmente quando eram fins muito trágicos, como em acidentes, assassinatos. Esse ritual principal é uma sacerdotisa, que era chamada de sacerdotisa do sono, que geralmente é uma voluntária, passava por ritos para que ela carregasse a dor dessas pessoas que iam atrás de ajuda nesse santuário. E carregando toda essa dor e tristeza dos outros, a sacerdotisa ia levar tudo isso pro lado dos mortos, através de um lugar chamado Rift, que ficava entre a vida e a morte, que parece um pouco como um lago, onde esses mortos e espíritos caminhavam até o pós-vida. Esse Rift ficava bem embaixo do Santuário Kuze, que é a Mansão do Sono. Essa Mansão do Sono é sempre acessada pelas pessoas através dos pesadelos, dos sonhos que essas pessoas têm. E geralmente é causado por conta da síndrome do sobrevivente, que é um fenômeno psicológico causado pela culpa intensa que alguém que sobreviveu ou foi o único sobrevivente a um acidente trágico sente, principalmente quando envolve entes queridos, porque o peso que essa pessoa sente fica muito pior. Nesses pesadelos dentro da mansão, a Rei acaba sendo encontrada pelo espírito mais forte e mais agressivo que guardava aquela mansão, que a gente vai chamar de sacerdotisa tatuada. Quando ela aparece, tudo sempre fica muito escuro, cheio de sombras. O foco sempre é no corpo exposto dela, que é cheio de tatuagens azuis, o que faz parecer que ela mostrava de propósito a dor dela e que queria causar mais dor a todos aqueles que paravam naquele lugar amaldiçoado.
sleep forever. Ela persegue qualquer pessoa que vai parar naquela mansão, marcando ela com tatuagens, querendo que elas tenham o mesmo fim que ela teve. Após Rei ser tocada e amaldiçoada por essa sacerdotisa tatuada, quanto mais triste, presa, o quanto mais fundo ela entra naquela mansão, as tatuagens vão crescendo mais e mais no corpo dela, causando mais dor. E aí o jogo mostra de uma forma visual e até metafórica a depressão. A pessoa se afundando cada vez mais na própria dor, ficando ainda mais, dormindo por horas e horas em seus quartos, trancadas, mergulhadas nos próprios pesadelos, que é representada pela mansão do sono, que é algo que não parece ter fim, realmente como um poço sem fundo. Isso, o maior exemplo do fim que as pessoas têm naquela mansão é de uma moça chamada Yoshino, que a Rei acaba encontrando enquanto ela anda pela mansão. A Yoshino era a única sobrevivente de um acidente de avião, onde toda a família dela acabou falecendo, junto do noivo dela. Yoshino foi tocada pela sacerdotisa tatuada. Assim foi piorando cada vez mais. E ela já estava em um estado em que não tinha escapatória, porque ela estava muito afundada nos próprios pesadelos, sendo rodeada pelos espíritos da família dela, das pessoas que ela perdeu. E quando a Rei ficava acordada entre os pesadelos, descobriu mais sobre Yoshino. E os enfermeiros do hospital que ela estava relatavam que ela dormia por muitas horas e às vezes por dias. Quando a Rei vai visitar Yoshino no hospital, descobre que as tatuagens tomaram completamente o corpo dela, fazendo com que ela desaparecesse, deixando no lugar dela somente uma silhueta escura, como uma memória ruim do sofrimento que ela tinha presa naquela cama, que parecia como uma fuligem, como se ela tivesse sucumbido à dor que ela sentia. Yoshino e Rei e todos aqueles que são assombrados pela mansão do sono tendem a piorar muito por verem os espíritos dos entes queridos dentro daquela mansão. Assim eles tentam ir atrás ou ficam estagnados e acabam indo mais profundamente na mansão, independente do porquê. Se é por medo, se é por culpa, se é por remorso. E quanto mais tempo você fica naquela mansão, mais profundo você entra naquela maldição, mais as tatuagens crescem no seu corpo. Um dos rituais descritos nos files que a gente encontra dentro do jogo é um que explica como evitar uma catástrofe entre os mundos dos mortos e dos vivos, o que a gente já viu nos outros jogos da franquia, tanto no 1, tanto no 2, tanto no 4. E esse ritual era chamado Ritual dos Espíritos. Ele se iniciava com garotas bem jovens, que geralmente eram crianças entre seus 6, 7, 8 anos. Dependia muito do quão o santuário precisava daquelas garotas jovens. E elas se juntavam para se tornar gravadoras. Elas vão criar uma tinta específica, feita com materiais específicos, para tatuar a sacerdotisa. Assim, elas arrancam seus próprios olhos para se dedicar eternamente ao santuário, refinando as intuições espirituais que elas têm para conseguir sentir a diferença entre a tinta vermelha e a tinta índigo, que vão ser usadas para tatuar a sacerdotisa em outros tipos de rituais. Aí vocês perguntam qual a importância e diferença entre a cor dessas tintas? Então,
Para fabricar essas tintas, as pessoas que iam atrás de ajuda nesse santuário traziam o cadáver do ente querido. Assim, a tinta vermelha era feita do sangue do parente, da pessoa que estava viva. E a tinta índigo era retirada do sangue do corpo morto doente dessas pessoas. E assim, quando se juntava essas tintas, também dava para fazer uma tinta roxa, que é chamada de tinta dos espíritos, que a dor do luto é passada para a sacerdotisa através das tatuagens feitas com essas tintas em específico. Um dos outros rituais, um dos mais importantes, que começa quando as gravadoras são preparadas e as tintas também. A família Cusi, dona do santuário, adota uma garota para se tornar sacerdotisa. Esse ritual é chamado de Ritual da Perfuração da Alma. Essa nova sacerdotisa para de usar seu sobrenome de batismo e se torna uma Kuze. Ela precisa se desligar completamente do mundo de fora do santuário, desabafando todos os sentimentos que ela tem, suas tristezas, felicidades, em uma relíquia chamada de Espelho da Perda. Ela é colocada em uma câmara de gravura, onde as gravadoras tatuam seu corpo usando uma tinta roxa, da qual a dor das pessoas e dos mortos sejam seladas dentro dela, de vez. Depois dessas etapas, ela deve ir para o seu sono eterno. Assim, se livra de vez de todo o mundo exterior que ela tinha quando ela quebra o espelho da perna para se desapegar de vez de tudo. Em seguida, ela é colocada na câmara do empalamento, onde ela é empalada num chão de pedra, ficando presa com os pés e as mãos. Enquanto isso, as servas cantam uma canção de Niná chamada de Nemuri Miko, que ajuda essa sacerdotisa tatuada a cair em um sono bem profundo. Eu sou um pouco suspeita a falar porque essa música chamada Nemuri Miko é uma das minhas músicas favoritas do jogo. Assim, elas empalam a sacerdotisa para que ela não acabe acordando e vagando pelo santuário. Mas também tem a chance desse ritual dar muito errado e a sacerdotisa não aguentar ou falhar, ou porque ela não conseguiu se desvencilhar de tudo fora do santuário, ou porque ela não aguentava a dor de ser empalada, de ser tatuada e da tristeza que ela carregava de outras pessoas. Assim, um ritual de emergência é feito, que se chama Ritual do Rasgo, que é um dos rituais mais cruéis, na minha opinião, em que uma sacerdotisa que é chamada de indigna tem sua pele completamente arrancada e o resto do corpo é mandado para um lado do Rift junto com os mortos. E essa pele arrancada dela é exposta em um altar onde as gravadoras cantam essa mesma canção de Niná para que a dor que está gravada nessas peles expostas nesse altar não transborde. E se tudo conseguir dar ainda mais errado e não houver mais nada a fazer para evitar a catástrofe, a serva mais velha, que eu tenho que dizer, são crianças, é obrigada a empalar e matar todas as outras servas mais novas que ela, antes de dar um fim nela mesma. E todos esses rituais são muito brutais. Todos. É uma característica presente em todos os rituais. E a diferença desses rituais para os outros jogos, principalmente do 1 e 2, porque são os principais,
é que nesse jogo, no 3, as formas de tentar contornar esses desastres eram melhores, com mais formas e mais rituais para não deixar com que esse desastre entre o mundo dos mortos e dos vivos acabasse acontecendo. Mesmo que tenha acontecido o que deu início ao jogo e a maldição do sono, e essa lenda da maldição do sono. Um dos elementos mais interessantes e que faz esse jogo ser o mais peculiar na trilogia é que quando a Rei tá dormindo por muito tempo e às vezes acorda na casa dela de forma bem rápida e breve, assim a gente consegue ver a clara diferença da ambientação fúnebre, morta e obscura da Mansão do Sono em seus pesadelos, se contrapondo à melancolia dos cômodos da casa dela, que é completamente composta por cores frias, mortas, como o cinza que diz o quão monótono e calmo e cru é a realidade quando ela tá acordada. Com todos os tons azuis que compõem todo o jogo, dizendo como os personagens são melancólicos, tristes ou até esperançosos mesmo. Sempre que tá na casa dela está chovendo, tudo parece muito parado. Mesmo que ela more com a Miko, que é a protagonista do primeiro jogo, a casa sempre parece muito vazia. Parece como se faltasse alguém. Que, no caso, é a sensação que a gente consegue sentir de que a Rei sente falta do esposo dela, que ela passou por muito tempo na vida dela, a pessoa mais importante. Então, isso nos faz sentir a falta que ela sente. Quando chegamos já no fim do jogo, onde é o Rift, aquela passagem onde os mortos andam e passam por pós-vida, tudo parece ficar ainda mais profundo, descendo mais e mais escadas, mostrando que é literalmente um poço sem fundo. Quanto mais entramos nele, mais obscuras as coisas parecem ficar. Até que a gente chega na parte mais pesada, antes do final do jogo, que é quando entramos na Câmara do Empalamento, onde o principal ritual era feito, onde dezenas de corpos de todas as sacerdotisas que já tiveram passar por aquilo estavam presas naquilo, sentindo uma dor infinita e de um azul acinzentado, tudo começa a ficar muito mais cinza, escuro, se tornando praticamente preto e branco, dando destaque às expressões tristes dos corpos daquelas jovens mulheres que estavam em seu sono eterno, que, na minha opinião, não é um sono, mas um pesadelo, porque a gente tem que parar pra pensar que elas estavam empaladas, presas, para que elas não pudessem sair daquilo, sentindo a dor de outras pessoas, mesmo que elas tenham escolhido aquele destino para elas mesmas. Eu sentia que todas aquelas mulheres, todas aquelas sacerdotisas presas naquele lugar, acabavam se arrependendo quando viam que a dor era muito grande. Porque eu acho que às vezes, pior do que carregar a própria dor é carregar a dor de outras pessoas. E aí a gente fica se perguntando do porquê elas se submeteram a chegar até aquele ponto de se submeter àqueles rituais e principalmente o porquê delas quererem carregar a dor dos outros por pura e espontânea vontade, mesmo que talvez elas nem conseguissem e tivessem que sentir ainda mais dor por causa daquele ritual do rasgo.
E cada uma tem sua dor específica e os seus porquês de estarem lá, mas mesmo assim continua sendo um destino cruel. É literalmente você se condenar. E elas se condenaram a isso. Elas se condenaram ao santuário, à família Kuze. Sim, a última sacerdotisa, a qual se tornou aquele espírito mais agressivo, que é a Reika. Ela foi a última sacerdotisa justamente porque o ritual dela deu errado. Em que fez a mansão, o santuário Kuze, ruir. Ela, de propósito, desde que as tatus entrem mais fundo e cheguem nos seus olhos, o que é o limite, o que fez a Yoshino desaparecer. Faz com que toda a dor que ela tinha, não só de si, mas também dos outros, se transborde, exploda para fora e cause a catástrofe depois de ver o amor da vida dela sendo morto pela família Kuze. Porque para a família Kuze ele significava uma ligação que ela tinha com o lado de fora do santuário e eles iam fazer o que quisesse, tanto por ego, tanto por desespero, para que o ritual desse certo. E isso, no fim, foi o que fez o ritual dar errado. E a Rei, nesse final, tem que lutar com uma mulher que, no fim, não era uma pessoa ruim, mas que, nessa tentativa de ajudar as pessoas com as dores que elas sentiam, acabou se corrompendo e se tornando o espírito mais agressivo e mais brutal da Mansão do Sono, que, inclusive, é uma das batalhas mais difíceis de todos os Fatal Frames. Não só pelo quão pesado ela parece soar, mas também porque ela, quando a Rei tira fotos dela, tudo fica mais preto e branco e ela entra em um modo raivoso em que se ela te agarrar é morte instantânea. Quando a Rei exorciza ela com a câmera obscura, conseguindo finalmente derrotar aquele espírito maligno, que se tornou maligno, finalmente ela dá um fim na dor que essa sacerdotisa sentia. Na cena final do jogo, a Rei está no Rift, que é um mar muito longo e escuro, o céu também é muito escuro. E ela encara em silêncio e começa a cantar aquela mesma canção de Nina feita nos rituais. Só que dessa vez, em vez de fazer com que essa última sacerdotisa aguentasse a dor e dormisse e não acordasse mais, dessa vez ela ressignifica essa canção de Nina para que ela descanse em paz logo e para sempre. Ela coloca o corpo da sacerdotisa tatuada, a última sacerdotisa tatuada, em um bote que vá para o outro lado e descanse de vez. Nisso, entre os espíritos que estavam passando pelo Rift, indo pro pós-morte, junto com a Areika, que era a última sacerdotisa, ela acaba vendo Yu. No desespero, ela corre atrás dele. Quando ela consegue chegar nele, ela implora, chorando, pra ir embora com ele, pra passar logo dessa vida com ele. Isso representa um estágio da depressão e do luto em que você sente que seria melhor morrer também. E é isso que ela sente. Ela daria a vida dela. Ela jogaria fora todos os anos que ela teria à frente disso, mesmo que ela tivesse que conviver com dor, só pra ir pro lado dele. Mas o Yu para ela e diz pra que ela continue a vida dela e que enquanto ela viver,
uma parte dele vai viver dentro dela também. Assim, a Rei entende que a dor nunca vai passar. E realmente nunca vai. Mas que é vivendo e seguindo a vida que essa dor pode diminuir um pouco e que ela comece a conseguir lidar com aquela dor. Assim, o Yu tira a maldição das tatuagens dela, carregando a dor dela por outro lado, junto com a passagem dele. Aí a Rei acorda de vez, vendo que tudo aquilo logo chegou ao fim. Passando uma cena dela com a Miko no pôr do sol, bem alaranjado e colorido, contrapondo completamente todo o resto do jogo. E uma coisa que eu acho muito importante desse jogo, que agora é eu falando como uma fã de Fatal Frame, uma fã do Fatal Frame 3, é que, diferente dos outros jogos, o final desse jogo é mais esperançoso. Porque todas as outras personagens da trilogia aparecem. A Miko e a Maio. E no final de ambas dessas personagens, não é um final muito esperançoso. Não é um final muito feliz. Porque a Miko acaba tendo que deixar o irmão pra trás. A Maio acaba tendo que matar a própria irmã no ritual. E nesse final acaba dando um ponto final feliz na vida desses personagens. Não só na Rei, que é a protagonista, mas nas outras que conseguem se desvencilhar da tristeza. E é algo muito importante, porque às vezes a gente tem que perder pessoas. É algo muito inevitável na vida. E a parte mais importante é que, apesar da gente sentir a dor de perder essas pessoas e da dificuldade de continuar vivendo sem elas, de ficar remoendo a dor que a gente sente, uma hora a gente tem que superar isso, seguir nossas vidas, não só por nós, mas por aquelas pessoas que, no fim, como o Yu disse pra Rei, vão continuar vivendo dentro da gente. E que, na minha opinião, vão continuar felizes em que a gente continue nossas vidas. E eu digo como uma pessoa que recentemente perdeu uma pessoa também, que eu sinto que é algo que a gente tem que saber tratar da gente. Entender que o luto é um processo. E é um processo importante, inevitável, doloroso, mas que no fim o mais importante é a gente celebrar a vida dessas pessoas que a gente acabou perdendo. E esse vídeo é muito importante pra mim porque eu já tava planejando de fazer ele há um tempo, pra começar logo no YouTube. E eu tinha jogado o jogo de novo, eu tinha lido mais coisas, mais files do jogo, mais sobre a história do jogo, mais sobre o folclore e as etimologias. E quando eu finalizei esse roteiro desse vídeo, eu acabei perdendo uma das coisas mais importantes da minha vida, que foi o meu gatinho, o Leon. E eu sinto que esse jogo e esse roteiro e essa história é muito importante pra mim, porque me ensinou que, apesar de doer você perder alguém, eu acho que essas pessoas, no caso o meu gato,
ia estar muito feliz de me ver seguindo minha vida, me cuidando. E ele vive dentro de mim, igual como o Yu falou. E eu acho que o mais importante é a gente seguir nossa vida e dar sentido à história que a gente teve com essas ligações que a gente teve com pessoas ou com pets, independente do que seja, de quem eu seja, a dor de cada um é a dor de cada um. Desculpem por qualquer coisa, porque esse é o meu primeiro vídeo pro YouTube e eu tô começando nisso, tô totalmente novata. E então é isso. Um beijo, muito obrigada por terem chegado até o fim desse vídeo e um beijinho. E eu ia assumir.